Sabe quando a internet fica super lenta, do nada, ou simplesmente cai e parece não ter motivo nenhum? Pois é uma situação muito comum. E a primeira coisa que a gente faz, claro, é culpar a operadora. Mas olha, muitas vezes o verdadeiro problema está bem mais perto. Às vezes, está dentro da nossa própria casa. Essa é a grande questão, né? A culpa é sempre do provedor? Instintivamente a gente aponta o dedo para eles. Mas a resposta para essa pergunta pode surpreender bastante. Será que o problema é mesmo com o sinal que chega até a porta de casa? Vamos investigar isso. É isso mesmo. O grande vilão da história pode estar, literalmente, morando com a gente. Nessa análise, a gente vai dar uma de detetive e descobrir quais são esses inimigos ocultos do Wi-Fi que se escondem por aí. Então, vamos lá. Vamos começar a olhar para a casa da gente não como um lar, mas como uma verdadeira cena do crime para o sinal de internet. Porque, acredite, existem armadilhas invisíveis em quase todos os cantos. Para começar, vamos para o básico do básico. O que é o Wi-Fi? Pensa nele não como um fio invisível, mas como uma onda de rádio. É igualzinho a uma onda de som ou de luz. E assim como a luz, essa onda pode ser bloqueada, pode ser refletida, pode ser absorvida. Ela não atravessa tudo magicamente. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Pensa no seu roteador como se ele fosse uma lanterna. Se alguma coisa entrar na frente do feixe de luz, o ambiente não vai ser iluminado direito, certo? Com o sinal de Wi-Fi, a lógica é exatamente a mesma. Bom, agora que a gente entendeu a lógica, vamos conhecer o primeiro grupo de vilões do nosso Wi-Fi, as barreiras físicas. Aquelas coisas que literalmente enfraquecem o sinal. Paredes muito grossas, principalmente em construções mais antigas, com aqueles tijolos maciços, são verdadeiras fortalezas contra o sinal. Estruturas de metal, como vigas ou até mesmo a caixa de um elevador, funcionam como uma blindagem. E sim, até um aquário grande no meio do caminho pode atrapalhar a distribuição do sinal. Então, o ponto principal é: o roteador precisa, de certa forma, enxergar os aparelhos. Aquele hábito comum de esconder o aparelho dentro de um móvel ou atrás da TV para não estragar a decoração, bom, é a mesma coisa que pegar a nossa lanterna da analogia e trancar ela dentro de uma caixa. O sinal simplesmente não consegue sair dali com força total. Mas olha, não são só as barreiras físicas que atrapalham. Existe uma outra batalha, uma que é totalmente invisível, acontecendo o tempo todo no ar da nossa casa. Pensa assim, vários dos nossos eletrônicos usam a mesma estrada que o Wi-Fi, que é a frequência de 2.4 GHz. E como em qualquer estrada, quando tem muito tráfego ao mesmo tempo, tudo fica mais lento, dá congestionamento. E aqui a gente vê como aparelhos do nosso dia a dia podem ser os grandes culpados. O forno de micro-ondas, por exemplo, é um suspeito clássico. Ele opera na mesmíssima frequência. É por isso que, às vezes, quando alguém liga o micro-ondas, a internet dá aquela engasgada. Babás eletrônicas e telefones sem fio mais antigos também entram nessa briga. E agora, um momento especial para a gente analisar. O banheiro. Por que será que o sinal de internet parece simplesmente morrer assim que a gente pisa lá dentro? E olha, isso não é nenhum exagero. Os especialistas são unânimes. Se tem um lugar na casa onde o Wi-Fi vai sofrer, com certeza é o banheiro. Porque ele consegue combinar vários dos piores inimigos do sinal em um espaço bem pequeno. É o trio de ataque perfeito contra o Wi-Fi. Primeiro, os azulejos, que criam uma barreira densa. Segundo, a água, que está passando dentro dos canos na parede e que, por natureza, absorve as ondas de rádio. E em terceiro, mas não menos importante, os espelhos. E pode acreditar, até a idade do espelho faz diferença. Os mais antigos costumavam ter uma camada de chumbo atrás, que é um bloqueador quase perfeito do sinal. Os espelhos mais modernos usam alumínio, que ainda atrapalha bastante. De qualquer forma, o espelho funciona como um escudo, rebatendo o sinal de Wi-Fi para todo lado e fazendo ele se perder. Ok, já chega de falar de problema, né? Agora vamos para a parte que realmente importa. Como é que a gente resolve tudo isso com algumas atitudes bem simples? O plano de ação é bem direto. Primeiro passo, localização é tudo. O ideal é colocar o roteador no centro da casa, em um lugar aberto e, se possível, elevado. Pensa nele como uma lâmpada no teto, iluminando tudo ao redor. Segundo, evite os inimigos. Deixe o roteador longe de paredes grossas, de espelhos e daqueles eletrônicos que a gente já viu que interferem. E terceiro, se a casa for muito grande ou tiver muitos obstáculos, aí talvez seja a hora de pedir uma ajuda para a tecnologia. Para casas maiores ou com muitos cômodos, um sistema chamado Mesh pode ser a solução ideal.
Em vez de um único roteador tentando cobrir tudo, ele usa vários aparelhinhos que trabalham em conjunto, como um time. É como ter várias daquelas lanternas inteligentes espalhadas pela casa, garantindo que não fique nenhum cantinho no escuro. No fim das contas, entender como o sinal de Wi-Fi funciona é o primeiro e mais importante passo para fazer ele funcionar melhor. Com alguns pequenos ajustes, a experiência de conexão em casa pode mudar da água para o vinho. Afinal, internet boa é internet bem entendida.